Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão de trigonometria, a nossa terceira questão, hein? Que diz o seguinte: um terreno de formato triangular tem frentes para duas ruas, que formam entre si um ângulo de 120 graus. Se essas duas frentes medem 6 e 10 metros, a medida do terceiro lado do terreno em metros é? Então nós temos um terreno triangular. Vamos desenhar esse terreno triangular? Desenhando aí esse terreno triangular, nós vamos ter o seguinte. A questão diz que um dos lados, uma das frentes mede 6 e a outra frente mede 10. Vou colocar assim, ó, 6 e 10. Ele fala na questão que o ângulo entre essas duas frentes é de 120 graus. Ele pede o tamanho do terceiro lado. Perfeito? Bom, nós temos uma questão que envolve triângulos. Eu tenho dois tipos de relações. As relações num triângulo retângulo e tenho as relações num triângulo qualquer. Esse é um triângulo que não tem um ângulo de 90 graus. Então, eu não posso usar as relações trigonométricas num triângulo retângulo. Por exemplo, Pitágoras. Eu não posso usar a razão do seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa, e assim diante. Nesse caso, vai sobrar as relações trigonométricas num triângulo qualquer. São duas: a lei dos senos e a lei dos cossenos. Quando é que eu uso a lei dos senos? Um pré-requisito para eu usar a lei dos senos é ter pelo menos dois arcos, dois ângulos e dois lados. O pré-requisito para eu usar a lei dos cossenos é ter 3 lados e um ângulo, que é exatamente o que eu tenho aqui. Ó. Nesse caso, eu tenho aqui um lado, 2 lados e o lado que eu quero. Perfeito? E tem um arco aqui, ó, um ângulo de 120 graus. Então, eu vou fazer o quê? Essa é uma questão que vai sair pela lei dos cossenos. Ok? Lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Que o lado oposto a um dos ângulos é igual ao quadrado, é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Beleza. O mais importante aqui é saber quem é o A. O A é sempre que está oposto ao arco que eu vou usar, ao ângulo que eu vou usar. Ó. E nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho o x como sendo A. Quem vai ser o B e o C não importa, tá? Então, eu vou ter x ao quadrado igual. Os outros lados são 6 e 10. Poderia ser 10 e 6, não tem problema. Menos 2 vezes 6 vezes 10, vezes o cosseno de 120 graus. Legal. Então, ficará x ao quadrado é igual a 36 mais 100, menos 2 vezes 6 vezes 10 vai dar 120, ok? Vezes, quem é o cosseno de 120? A questão diz que o cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60, só que negativo. Só que o cosseno de 60 é meio, negativo. Então, fica menos meio, né? Menos meio. Se quiser colocar 0,5, não tem problema. Então, fica x ao quadrado é igual a 36 mais 100 vai dar 136. Menos com menos vai dar mais. 120 vezes 1 dá 120, dividido por 2 vai dar quanto? 60. Então, fica x ao quadrado igual a 196. Isso aqui indica que x, como é geometria, eu não vou colocar o mais ou menos, tá? Vou colocar só a parte positiva. Raiz de 196. E a raiz de 196 simplesmente é 14. 14 metros. Ok? Então, eu tenho aqui letra C. Ó. Ok? Uma dica para você. Ó. 120 graus é o maior arco que esse triângulo pode ter. Ele é maior que esse e maior que esse. Tá? Não maior que ele pode ter, perdão. Ele é o maior dentre os 3 ângulos do triângulo. Então, com certeza, esse lado que eu vou encontrar, ele tinha que ser uma resposta maior do que os outros dois lados. Porque em um triângulo, o lado maior está sempre oposto ao maior arco. Tá bom? É isso. Espero ter ajudado aí a todos.
Tenha um bom estudo. Um abraço.